O sexto parágrafo do juramento de Hipócrates diz o seguinte: em todas as casas entrarei para o bem dos doentes. Todos os profissionais de medicina fazem esse juramento. Mas será que é mesmo em todas as casas? E realmente para o bem dos doentes? Em novembro de 1904, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, ocorreu a revolta da vacina. O sexto PIN foi uma lei que determinou a vacinação obrigatória contra a varíola, mas o que, na visão das autoridades, deveria ser recebido de maneira passiva e acrítica por parte da população, acabou se tornando uma revolta generalizada contra o governo e suas decisões autoritárias. Em meados do século XIX até início do século XX, há uma série de reformas urbanas ao redor do mundo, todas inspiradas na grande reforma urbana da cidade de Paris, que foi realizada por Haussmann. A modernização da cidade de Paris contou com uma série de mudanças como alargamento das ruas, construção de novos prédios e demolições de antigas construções. Em Natal, esse processo não foi diferente. O bairro da Cidade Nova, por exemplo, criado em 1901, se tornou um contraponto à cidade existente, sendo a negação da cidade colonial consolidada nos bairros da Cidade Alta e Ribeira. Entre as modificações físicas estão as obras de aterro, o nivelamento dos espaços centrais e a construção de novos logradouros públicos em locais com boas condições de salubridade, como praças e parques. A capital do país, à época, o Rio de Janeiro, a cidade carioca, também sofreu várias reformas modernizadoras, com o intuito de torná-la uma das capitais do mundo dito civilizado. Angelo Agostini, de maneira irônica e sarcástica, mostra bem qual era a imagem do Rio na virada do século XX. Ao contrário das vizinhas Buenos Aires e Montevidéu, que são retratadas como mulheres limpas e arrumadas, o Rio de Janeiro está a chafurdar em um chiqueiro. A retórica adotada pelo presidente Rodrigues Alves era de implementar uma série de reformas urbanas e sanitárias para modernizar a capital e controlar as epidemias causadas pelas doenças. O presidente defendia que a situação da cidade afetava todo o desenvolvimento brasileiro, não apenas pelo fato do Rio de Janeiro ser a capital do país, mas também pelo seu porto ser um dos principais para o comércio internacional. Os armazéns do porto eram insuficientes e as cargas tinham que ser levadas até a estação ferroviária por ruas estreitas e tortuosas, herdadas do período colonial. Para que a modernização fosse feita, casas e cortiços foram demolidos. Apenas na reforma da Avenida Centro foram derrubados cerca de 640 prédios, tudo isso sendo feito de forma arbitrária e sem diálogo. O então prefeito Pereira Passos exigiu plenos poderes e amparos contra processos judiciais. Além disso, até mesmo os cortiços e outros tipos de moradia que não representavam perigo para a higiene pública foram roubados. Essa reforma urbana feita às pressas e de forma arbitrária pelo governo acabou provocando a elevação dos custos dos aluguéis, pois os cortiços ficavam em áreas nobres na cidade e os empresários ligados aos setores imobiliários fizeram pressão para a derrubada de todas as moradias populares. A população carioca mais pobre ficou pressionada a se mudar para subúrbios e para os morros, acelerando o processo de favelização na cidade. Curiosamente, os membros do governo e higienistas não tinham oposição para que as classes pobres morassem em residências insalubres, distantes do centro da cidade. Será mesmo que o objetivo dele era só modernizar a cidade ou deslocar os pobres do centro urbano? Fica a questão. A partir de 1870, introduz-se no cenário brasileiro teorias do pensamento até então desconhecidas, tais como o positivismo, o evolucionismo, o darwinismo e a antropologia criminal, cada uma modificando-se e encontrando sentidos novos junto à produção científica nacional. O reflexo dessas teorias do pensamento podem ser observados nos debates empreendidos pelas faculdades de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro. A primeira obteve destaque pelo trabalho de Nina Rodrigues no que tange à medicina legal e o impacto da mestiçagem como propensa a moléstias. Já a Faculdade do Rio de Janeiro optou por trabalhar com a questão das doenças infecciosas e da higiene pública, com um caráter autoritário na medida em que a sociedade era entendida enquanto um enorme hospital. O então diretor-geral de saúde pública, o médico Oswaldo Cruz, uma espécie de ministro da saúde da atualidade, foi responsável pela aplicação dessas teorias e tinha como objetivo controlar 3 doenças:
a varíola, a febre amarela e a peste bubônica. A febre amarela foi controlada com combate ao mosquito, saneando lixo e depósitos de água, assim como fiscalizando imóveis, e os que eram considerados anti-higiênicos eram obrigados a serem reformados ou demolidos. Já a varíola necessitava de uma ampla campanha de vacinação, e em junho de 1904 foi apresentado um projeto de lei que tornava a vacina contra a varíola obrigatória por todo o Brasil, além da exigência de comprovante de vacinação para diversas atividades civis, como matrículas e casamentos. Essa proposta só serviu para deixar a população ainda mais descontente e manifestou sua insatisfação com o autoritarismo do governo em vários bairros da capital. Alguns grupos desconfiavam da vacinação e do governo, que acusavam a campanha de ser dirigida contra os mais pobres que moravam em áreas mais degradadas, e suspeitavam até mesmo de uma política com o objetivo de extermínio. A repressão policial contra a revolta foi severa. O governo decretou estado de sítio na cidade, com a suspensão temporária de direitos e garantias. A revolta popular fez com que o governo federal suspendesse temporariamente a vacinação obrigatória, para que as determinações da lei fossem revistas e consideradas menos evasivas. E buscou-se combater o cenário de desinformação da população, já que as vacinas eram uma novidade na época. No balanço final da revolta, acabou deixando 900 pessoas presas e outras 30 morreram em meio aos vários confrontos. Além disso, 460 pessoas acabaram sendo deportadas para o estado do Acre. Com o rompimento do motim, o argumento do governo, sobretudo da elite, era de que a vacinação era inegável e imprescindível interesse para a saúde pública. A campanha do Bota Abaixo, alicerçada pela cientificidade crescente de 1870, jogou às ruas o que as autoridades higienistas chamavam de classes perigosas. Com os projetos de reurbanização a todo vapor, o intuito era segregar as classes pobres, colocando-as à margem da cidade e, em contrapartida, era reservado um espaço elegante e confortável para um grupo restrito de pessoas. Esse projeto foi chamado de a regeneração. Sustentado pelas teorias raciais de higienização racial, essa minoria viu uma forma de redimir o atraso do país através de técnicas sanitárias, médicas e profiláticas. Assim, com a regeneração, seriam eliminadas da cidade todo o excedente humano, potencialmente turbulento, fator permanente de desassossego para as autoridades. Nas palavras de Nicolau Sevenco, autor do livro A Revolta da Vacina, o intuito maior era mostrar o Brasil ao mundo desenvolvido, como uma nação próspera, ordeira, civilizada, com um Estado consolidado e estável. Com a revolta, composta por mestiços, negros e imigrantes pobres, foi colocada em xeque a autoridade estatal, com um fim exclusivamente político, deslocar a massa do centro da cidade, eliminar becos e ruelas, ampliar avenidas e asfaltar. O agora, vivido em pandemia, nos faz refletir sobre a importância da vacinação. Apesar da revolta ter ocorrido em 1904 e de seu aspecto truculento sem que o povo fosse informado de sua eficácia, a medicina de antes não é feita como a de hoje, pois, fruto de seu tempo, aprimorou seus métodos, nos possibilitando conhecer e averiguar seus usos. A revolta que começou em nome da legítima defesa dos direitos civis tece uma ponte que envolve processos históricos sobre o direito coletivo individual, sobre as relações entre Estado, sociedade e indivíduos. Logo, a vacinação contribui para a diminuição do número de hospitalizações, mortes e propagação de doenças. Atualmente, a vacinação é considerada uma das medidas de saúde pública de melhor relação custo-benefício, e são sem dúvida um dos maiores avanços da medicina. São de longe o tipo de medicamento mais testado para a segurança até serem aprovadas. A vacinação evita milhões de mortes anuais e gasto com tratamentos e remédios contra as doenças que ela defende. Portanto, mantenha sua carteirinha de vacinação sempre atualizada e busque sempre divulgar as campanhas para seus amigos e familiares. Para mais informações e aprofundamento dessa temática, ficam como sugestões as leituras dos livros A Revolta da Vacina de Nicolau Sevenco, Cidade Febril de Sidney Chalhoub e O Espetáculo das Raças de Lilian Schwartz.